avaliação da temperatura, né? Da frequência cardíaca, das alterações respiratórias. E, acho que para vocês é bem importante a avaliação de dor, né? Tanto pré como pós-cirúrgica. Mas a gente não pode esquecer que a avaliação nutricional também tem que entrar nesse processo. E o que é a avaliação nutricional, então? Né? Na avaliação nutricional, a gente vai fazer uma avaliação de um processo interativo nesse paciente, envolvendo as necessidades daquele paciente especificamente, né? E são alguns pontos aí que a gente conversou na aula anterior, né? Das necessidades nutricionais do paciente, mas agora a gente vai observar de uma maneira mais individualizada. Né? Eu vou ver esse paciente específico que tem uma alteração em trato gastrointestinal, o que ele tem de particularidade nesse processo. Né? Junto a isso, a gente vai avaliar a dieta. A gente vai ver quais características desse alimento são mais pertinentes ou não para aquela determinada situação clínica daquele determinado paciente. E a gente vai observar como que o tutor interage nesse processo. Então a gente tem, por exemplo, aquele tutor que ele é mais apegado talvez ao paciente, que ele encare, né, esse paciente como um membro da família, que ele é super preocupado com a questão alimentar, que ele quer que o paciente receba aí uma alimentação muito igual à alimentação da família. Por outro lado, às vezes a gente tem aquele paciente, outro extremo, né, que o tutor ele compra uma ração a granel numa loja qualquer e coloca lá e deixa à disposição. Se o cachorro comer ok, se não comer ok também. Então a gente tem os dois extremos e a avaliação nutricional vai servir para fazer então a interpretação desse processo interativo entre esses três elos dessa cadeia. Na prática, a avaliação nutricional a gente vai dividir em duas frentes, duas possibilidades. Tá? A gente tem a avaliação nutricional chamada de triagem e a avaliação nutricional aprofundada. Então, dependendo de como for a triagem, esse paciente deveria passar por uma avaliação mais aprofundada. Tá? E eu vou começar comentando um pouquinho da aprofundada, porque depois a gente vai focar só na avaliação de triagem, que é onde vocês mais vão participar, na avaliação de triagem. Né? Vocês, quando eu digo os cirurgiões. Tá? Por quê? Porque a avaliação aprofundada, normalmente, vai ser aquele paciente que precisa aí de um profissional da área, realmente, alguém que trabalhe com nutrição animal. Por quê? Porque às vezes a gente está falando de um paciente que ele tem mais de uma doença. Por exemplo, um paciente que quanto o animal come por dia, mas a gente pode perguntar, mas o pacote de ração dura quanto tempo? Ele vai dizer, um pacote de 10 kg dura mais ou menos um mês. Então, com isso, a gente vai ter uma noção, né, mais ou menos, de quanto esse animal come por dia. Mas com essa informação, né, de quanto ele come por dia, e com a informação se é um alimento completo ou não, eu já sei se supra a necessidade, eu vou saber se eu conferir a quantidade de alimento e ver se está batendo com aquilo que seria a estimativa para o peso daquele paciente. Como que a gente faz isso? Né? Na aula anterior eu também comentei um pouquinho disso, né? Passei rapidamente por isso, mas a gente vai ver hoje um pouquinho mais aprofundado. Então, cada aula a gente vai avançando alguns degrauzinhos aí para facilitar a compreensão de vocês desses aspectos, tá? Então, reforçando aqui, como que eu sei a quantidade diária de alimento? Né? Como que eu prescrevo isso para o paciente? Eu vou avaliar quanto esse animal precisa de caloria, qual a energia metabolizável que tem no alimento, e isso a gente obtém onde? Lá no rótulo, né, do alimento a gente consegue essa informação, e aí eu vou dividir. Então, quanto esse animal precisa de caloria pela energia que tem o alimento. Chegou a quantidade de 250 gramas por dia, né, nesse exemplo aqui. Então, o paciente precisa de 1.000, o alimento tem 4, dividindo, deu 250 gramas por dia, é o que o animal precisa. Mas como que eu sei a necessidade calórica, a necessidade energética desse animal? Se vocês lembrarem, eu comentei com vocês que existem fórmulas para isso. Tá? Então a gente tem a necessidade energética em repouso, que a gente vai conversar disso mais especificamente quando a gente estiver falando lá de suporte nutricional, de sonda, enfim. Lá na frente a gente vai conversar disso depois, né, em outra aula. Hoje a gente vai conversar mais da questão da manutenção. Tá? Manutenção é o quê? Um cão saudável que tem ali um nível
mínimo de atividade física, ou um gato, né, que esteja relativamente bem em casa. A gente vai usar essas fórmulas aqui para definir quanto de caloria por dia esse animal precisa. Tá? Então, por exemplo, a manutenção para cães é o peso corporal desse cão elevado a 0,75, que eu multiplico esse resultado por 95, mais complicada de ser sentida, né, de ser individualizada. 8 e 9, quem são? Então, aqueles animais que começam a ter deposição de gordura na base da cauda, no externo, a costela fica realmente bem mais difícil de ser visualizada. E a cintura, ela some praticamente, ou uma coisa que acontece, os tutores falam bastante na consulta é: não, doutor, mas ele não é gordinho, ele tem até cintura, é porque ele já está tão gordinho que ele está formando uma segunda cintura pela quantidade de gordura que está se depositando nas costelas. Então, é um parâmetro aí importante para a gente observar, tá? Então, repassando 1 a 3 os magros, 4 e 5 ideal para os cães, 6 e 7 sobrepeso, 8 e 9 os obesos. Como curiosidade aí para vocês, a gente tem alguns estudos que começam a tentar definir algumas características mais específicas para o score de condição corporal de algumas raças. Então, por exemplo, tem esse estudo aqui de 2019 com os Whippets. O sistema geral é o mesmo. 1 a 3 magros, 4 a 5 ideal, 6 a 9 os acima do peso. Mas existem algumas particularidades, né? Algumas características de algumas raças que têm conformação corporal um pouquinho diferente, que vão ter algumas características pontualmente diferentes. Mas coisas simples, né? Observando esse aspecto geral, a gente já consegue aplicar a todos os pacientes na rotina, tá? Mas como curiosidade mesmo. Então tem esse com Whippets, tem esse aqui com Pugs, né? Então, que também pode ser extrapolado aí para outras raças, né? Dos pequenininhos braquicefálicos, por exemplo, o Bulldog francês também poderia, o Boston Terrier, mais ou menos, né? Se encaixariam aqui nesse contexto, mas de novo, não tem erro se a gente usar aquela avaliação geral, tá? E tem esse aqui, ó, que é essa associação de raça dos Dachshund montou para os salsichinhos, né? E de novo, o mesmo parâmetro geral, o mesmo padrão geral. 1 a 3 magros, 4 a 5 ideal, 6 a 9 os em sobrepeso. E para os gatos, o que diferencia? Então, como eu falei, 1 e 2 são os muito magros no gato, 3 e 4 os magros. Então, o ideal no gato é só a nota 5. Tá? No cão é 4 e 5, no gato é a nota 5. O que muda no gato? Muitas pessoas, ao olharem esse gato aqui, vão achar que é um animal que está magro, né? Que está abaixo do peso. Por quê? Porque as pessoas gostam de gatos gordinhos.